Então, pessoal, agora a gente vai trabalhar um pouquinho como a gente vai aplicar essa parte, né, de constante de Avogadro nas moléculas. Esses exercícios são bem simples, a gente vai fazer uns um pouquinho mais complicados mais adiante, por isso é importante que vocês prestem bem atenção nessa parte dos exercícios para que fique bem claro para vocês. Bom, então, olha só. Quantos mols de átomos de flúor são necessários para completar 23 gramas de ferro, de flúor? Então, olhem só. A pergunta é o seguinte. Eu quero fazer uma reação, né? E eu preciso de 23 gramas de átomos de flúor. Só que aí eu não sei quantos mols eu vou ter ali. Lembrando, olha só. Eu vou lá para a tabela periódica e olho para a tabela periódica e vejo que o flúor tem massa 18,998. Vamos dizer 19, vamos arredondar para não dificultar o trabalho para a gente. Então, se eu juntar, ó, o flúor tem massa atômica igual a 19 unidades de massa atômica. Tá? Porque eu estou falando de um átomo. Agora, eu quero falar em mols. Então, se eu juntar 1 mol de átomos, a massa em gramas será 19 também. Mas agora eu tenho 1 mol. Só que eu não quero 19 gramas, que seria 1 mol. Eu quero 23. Lembrando que o mol é um número extremamente grande de átomos. Nesse caso, átomos, né? Mas poderia ser de moléculas. É uma quantidade muito grande de unidades. Eu posso ter ele fracionado, eu posso ter meio mol. Por quê? Se 1 mol é 6,022 vezes 10 na 23, eu posso ter 3,011 vezes 10 na 23, ou seja, seria a metade do número de átomos presentes. Eu posso ter menor ainda, eu posso ter uma quantidade extremamente pequena. Porque o mol é um número muito grande. Então, eu preciso, neste caso, ó, a gente precisa entender. Se 1 mol de átomos tem 19 gramas, 23 terá 1 mol mais alguma coisinha. E qual será essa coisinha? A gente vai relacionar. Olha só. A massa de uma espécie é o número de mols, ou seja, o número de partículas, tá? Vezes a massa atômica. Então, a massa atômica é 19. Vezes 1, que é o mol, né? Então, 1 mol vezes 19, a massa é 19. Então, aqui nessa relação, né? Eu estou juntando a massa, que é o que eu peso na balança, o número de mols e a massa atômica. Então, o que eu quero? Eu quero o número de mols. Então, eu passo, ó, eu vou isolar o número de mols aqui e passar a massa atômica dividindo. Se ela está multiplicando o número de mols, passa para o outro lado dividindo. Então, tá aqui, ó. Agora, eu tenho a massa sendo dividido pelo número de... a massa atômica e eu tenho o número de mols. Então, olhem só. A massa que eu quero é 23 gramas. A massa em mols... né? A massa molecular é 19 gramas por mol. A unidade da massa molecular é gramas por mol. E eu vou utilizar as unidades. Então, eu vou substituir aqui. Ó, 23 gramas, porque a unidade da massa é grama. E a da massa molecular é 19 gramas por mol. Como o mol estaria dividindo aqui as gramas do 19, ele passa para cima multiplicando. Entenderam? Eu não posso ter uma divisão da divisão. Então, quando eu vou representar essa fração, o número que está dividindo o número de baixo passa para cima multiplicando. Prestem bem atenção, a gente vai usar bastante isso. E por que eu coloco todas as unidades? Porque depois eu não vou me perder qual é a resposta. Olha só. Grama vai cortar com grama. O que sobrou? A minha resposta, que é a unidade do número de mols, é mol.
De 23 divididos por 19 dá, ó, cortei, 1,21 mol. Então, se eu substituir, né, o número de mols aqui, ó, por 1,21, multiplicado por 19, vai dar as 23 gramas que eu quero. Então, se eu quiser juntar 23 gramas de átomos de flúor, eu preciso exatamente de 1,21 mols de átomos. Ficou claro? Agora, letra B. Quantos gramas? Agora eu vou inverter. Eu antes perdi o número de mols e dava o número de gramas para vocês. Agora eu vou pedir o número de gramas e eu quero saber a partir do número de mols. Então, olhem só. Quantos gramas há em uma amostra que contém 15,75 mols de oxigênio? A gente vai usar a mesma relação essa daqui. Só que agora eu tenho o número de mols e eu tenho o número de massa. Da onde eu vou tirar o número de massa? Da tabela periódica. Qual é a massa, né? A massa atômica do oxigênio é 16, como eu estou falando da massa molecular, 16 gramas por mol. O número de mols que eu quero, 15,75. Eu tenho os dois números, eu consigo chegar na massa. Então tá aqui, ó. A relação que eu vou usar é assim, eu não preciso modificar que nem a de cima. Tenho o número de mols, tenho a massa molecular, substituo. Ó, coloquei novamente. Olha só, o número de mols agora está aqui em cima. 15,75 mol. Está aqui. Agora a massa molecular, 16 gramas divididos por mol. Olha que o mol ficou embaixo. Esse número que estava, o menos 1, quer dizer que gramas está dividindo por menos 1, por mol. Então eu vou colocar embaixo. E aí eu posso cortar o que está em cima com o que está embaixo, se for igual. O que sobrou? A unidade que eu quero, que é gramas. Então, 15,75 vezes 16, 252 gramas. Então, olhem só. Vamos ver se faz sentido. Se eu tenho um átomo de oxigênio, eu tenho 16 unidades de massa atômica. Se eu tenho 1 mol de átomos de oxigênio, eu vou ter 16 gramas nesse 1 mol. Então, 16 gramas por mol. Tranquilo? Então, se eu tenho em 1 mol eu tenho 16 gramas, em 15 mols eu tenho que ter uma massa muito maior do que 16. E eu tenho 252. Vocês precisam ver se a resposta de vocês condiz, né? Tem coerência com o que vocês entenderam, com a pergunta que foi feita, né? Antes de simplesmente deixar. E nesse caso, fechou. Tranquilo? Então, vamos parar por aqui. Esse era só um exercício para ver bem o que a gente tinha falado até agora. E a gente vai poder dar sequência no próximo conteúdo. Lembrando que, se vocês não entenderam, recapitulem tanto a aula quanto os exercícios para poder dar sequência, senão vocês podem ficar perdidos. Até mais!